no momento mais difícil da vida de Afonso, no momento em que ele estiver passando por um momento mais delicado e ele estiver mais vulnerável, Odete Roitman mesmo assim fará um anúncio muito cruel que vai deixar o Afonso completamente destruído. A Odete Roitman ela só vai pensar nela mesma. Quer entender melhor essa situação? Sugiro a vocês que deixem o like e se inscrevam no canal. Bom, a gente sabe muito bem que a Odete Roitman está se envolvendo com um amante que era da esposa, ou melhor, da ex-esposa do seu filho que está com câncer. E o mais coerente da parte dela era, nesse momento, fazer o máximo que ninguém soubesse que ela está se envolvendo com um amante que era da ex-esposa do seu filho. Não, mas Odete vai fará questão de jogar na cara do filho que ela vai se casar com um amante que era da sua esposa, que era da sua ex-esposa. Ela não vai ter um pingo de sensibilidade de pensar que nesse momento isso pode de alguma forma ferir o Afonso. E ainda mais porque o tratamento que Afonso está enfrentando não tem surtido efeito. O Afonso não tem surtido o efeito esperado. O Afonso não vem melhorando. E para piorar, o Afonso acredita que não existe um doador compatível para ele fazer o tratamento com um transplante de medula óssea. E ele está em uma situação muito delicada. E a Aldete, até o momento, é a única pessoa que teria mais chance de salvar a vida de Afonso, porque ela fez um teste de compatibilidade e descobriu que Leonardo era compatível com Afonso para doar a medula óssea. Mas mesmo assim, ela manteve o Afonso nesse estado, sem poder ter a chance de ser curado. A real é que a Odete Roitman tinha a chance de salvar a vida do filho, mas mesmo assim optou por manter essa história de Leonardo vivo em segredo. E para piorar a situação, com Afonso bastante debilitado, em uma situação bastante vulnerável, Aldete Reutemann achou de bom tom fazer um jantar para anunciar a todos da família que ela vai se casar com César Ribeiro. Como eu acabei de falar, o César Ribeiro é o amante que era da esposa de Afonso. E o Afonso está num estado muito delicado. Como eu acabei de falar também, o Afonso tá com leucemia, está passando por uma situação bastante delicada. E a Odete não teve um pingo de sensibilidade de se colocar no lugar do filho, muito menos de pensar se isso poderia de alguma forma afetar o filho. Enfim, ela nem sequer pensou nessa possibilidade. Simplesmente a Odete Reutemann foi lá e disse para todo mundo que ela vai se casar com um homem que era amante da ex-esposa de Afonso. E para piorar essa situação, essa história de que a Fátima se envolveu com César quando estava casada com Afonso, não vai ficar entre a família Reutemann. Essa história ela vai se espalhar pela imprensa para piorar a situação. Obviamente essa história não ia se manter em segredo por muito tempo, não é, gente? Já que na trama é demonstrado que Aldete Reutemann é uma pessoa muito famosa. Na realidade, a família Reutemann é uma pessoa muito famosa, é uma família muito bem conhecida. Então a gente observa que esse segredo não ia ficar escondido por muito tempo. E quem fez parte, quem fez esse segredo ser revelado foi a própria Maria de Fátima. Ela queria realmente arruinar esse momento, ela queria fazer com que todos soubessem que a Odete Roitmann está se envolvendo com um novo amante dela,
que quando ela estava casada com o Afonso, ela traiu o Afonso, enfim. Só que ela, mesmo assim, vai se casar com um homem que, vamos dizer assim, destruiu o casamento do seu filho. Não que isso hoje importe para Afonso, já que ele está muito bem com a Solange e ele está vivendo talvez o melhor momento da sua vida, que é ao lado de Solange. Eu falo assim amorosamente, tirando a parte da doença, que acho que, enfim, acho que amorosamente ele está vivendo o amor, está vivendo ao lado do amor da sua vida, enfim. Mas Odete não teve um pingo de sensibilidade de se colocar no lugar do filho e imaginar se isso seria de bom tom anunciar que ela iria se casar com um amante que era da sua ex-esposa. Ela nem sequer imaginou se o Afonso iria se sentir ruim por causa disso. O Afonso estava passando por uma situação, digamos, bastante delicada, né? Ele estava ali com leucemia, a quimioterapia não estava fazendo efeito, e mesmo assim, a Odete achou de bom tom anunciar para todo mundo que iria se casar com César. E ela não só anunciou, ela não só simplesmente falou que iria se casar com César, ela se casou com César. E detalhe, mesmo sabendo que o César roubou o quadro de Heleninha, que inclusive essa história virou um escândalo danado. Bom, o Odete deu um jeito de tapar esse buraco e o César até confessou, o César ia fugir, né? Mas ele confessou que realmente traiu a Odete, que realmente roubou o quadro de Heleninha, enfim. Mas mesmo assim, isso não impediu a Odete de se casar com César. Eu queria comentar sobre isso. Bom, digamos que a Odete seja uma pessoa normal, enfim, né? Digamos que ela acabou se apaixonando por César e ela não tem nada a ver que César era amante de Fátima e César também está apaixonado por ela e essa paixão é genuína, coisa que não é, né? Mas vamos supor, a Odete Roitman, como uma boa mãe, poderia até mesmo viver esse romance ao lado de César, porque ela é uma mulher livre, independente, enfim, mas eu acho que ela poderia ser um pouco mais discreta, né? Mas pedir que a Odete seja discreta é pedir demais, né? Mas ela poderia ser discreta, fazer algo mais simples, não chamar atenção, porque justamente esse homem foi que destruiu o casamento do seu filho. Que talvez foi até um livramento, né? Comente, tchau, tchau, até um próximo vídeo.